AudioJungle. Olá. Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir bem? Está tudo ok desse lado? Sim. Se conseguirem ouvir, façam um likezinho para eu entender, para poder chamar o meu convidado muito especial desta noite. Obrigada, Paulinho. Muito obrigada. Ok, vou chamar o meu convidado, que ele já está aqui há algures. E hoje tenho uma honra muito grande de ter um convidado muito especial. Acho que vocês vão gostar muito desta live. Vamos falar de neuromarketing e dos mitos do neuromarketing. Oi, Alexandre. Olá, Regina, como vai? Tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui comigo essa noite. Muito obrigada. Nossa, que É alegria. uma honra você ter aceito o meu Nossa, convite. nossa, eu que agradeço. Nossa, você e o Paulo são uma das pessoas que inspiram o nosso campo, né? Falam tantas verdades e tantas assertividades que a gente se encanta. E para mim é uma grande honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Vocês não sabem, mas o Alexandre ficou em aulas do doutoramento que ele está fazendo aqui, do doutorado, como se fala lá no Brasil. Por isso é que fazemos a essa hora. E aceitar depois de aulas, aceitar fazer uma live, para mim é uma honra enorme, obviamente. Vamos lá, eu vou-vos apresentar o Alexandre, para quem ainda não conhece, não é? O Alexandre, eu tenho aqui uma nota porque é enorme. O Alexandre é professor e consultor nos campos de desenvolvimento de estratégia e neurociência aplicada a negócios pela empresa de consultoria DNA Corporativo. É diretor e professor da plataforma de ensino online NeuroExpert. É mestrado internacional em gestão de equipes de alta performance pela UFRGS e é doutorando em sistemas de gamificação e neurociência aplicada pela Universidade Lusófona aqui em Lisboa. Portanto, o Alexandre é do Brasil, mas está a fazer o doutoramento aqui em Lisboa, na Lusófona, não é? Sim, Nas redes sim. sociais é mais conhecido como o NeuroExpert, não é? Exato, Em exato. Facebook e YouTube é sempre NeuroExpert. Exato, exato. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que hoje vamos ter aqui um bate-papo bastante interessante acerca de neuromarketing, que é uma área que apaixona nós dois. Sim. Portanto, podemos partilhar isto. Eu acho que, não sei, mas eu acho que para o Alexandre o que apaixona é o comportamento humano, não é só o neuromarketing, né? Não... Sim. Até Na porque uma coisa verdade, não dá para dissociar da outra, né? sim. Na verdade, eu comecei com isso há uns 12 anos atrás, mais precisamente, assim. Eu trabalhava muito com estratégia. Desde 2000 eu implementava dashboards nas empresas, eu trabalhava com balance scorecard. Então eu montava, compunha estratégias, desenhava essas estratégias e colocava elas num dashboard e a gente ia trabalhando quase como um sistema de gamificação, né? E eu já fazia isso há 10 anos, assim. Então, assim, eu já dava aula em tudo que é lugar sobre isso, mas eu não tinha mais a emoção de ir para uma sala de aula e alguém me fazer uma pergunta sobre isso que eu não sabia responder. E aí eu conversando com um professor sobre isso, né, e eu perguntei, professor, assim, tem alguma disciplina que o senhor acha que, alguma tendência, alguma coisa nova que está vindo por aí, que me dê aquele frio no estômago de novo, de ter que estudar, de ter que ir atrás, de ter que alguém me fazer uma pergunta e eu não saber responder? E ele, eu ouvi falar num tal de neuromarketing por aí. Eu fui ver o que era neuromarketing, né? Aí eu vi, estávamos nos meados de início de neuromarketing, né? Eu até, se eu não me engano, eu peguei um livro do Lindstrom para ler. E aí eu disse, nossa, que coisa interessante isso, né? Mas eu me foquei mesmo, foi na palavrinha de antes, né? A neuro. Aí eu fui começar a fazer cursos de neurociência, fui começar a trabalhar com neurociência. E, gente, eu me encantei por isso. Eu me encantei isso de uma tal forma que o neuromarketing em si, ele acabou em segundo plano. E eu comecei mesmo a trabalhar com a neurociência, porque eu comecei a perceber que ela abria portas para todos os campos. Então, o que acontece? Eu acabei montando de uma formação que eu trabalhava, sempre aquela mesma formação, agora eu trabalho com 12 formações diferentes.
Então, ou seja, é um campo que abre e o mais bonito disso, eu acho que você percebe isso também quando a gente vai trabalhar ou vai dar uma aula ou coisa desse tipo, que as pessoas elas vêm para o meu curso para aprender a vender mais, né? Então, assim, eu vou persuadir o cliente para vender mais. E elas saem encantadas porque elas se conhecem mais. E ela, Exatamente. professor, eu tô vendo isso e sou eu. Eu disse, claro, você é humano. Então, assim, é maravilhoso isso, né? É maravilhoso. É porque mesmo nós que temos alguma noção do nosso comportamento, mesmo a fazer compras, nós fazemos exatamente a mesma coisa que as outras pessoas, porque Sim, não adianta a gente entender o nosso comportamento, porque nós não nos vamos comportar de uma forma diferente. Obviamente que sim, às vezes conseguimos analisar porque é que estamos a fazer determinada coisa, mas não significa que a gente não compre na mesma coisa que estão precisos sim, e que não se sim, comporte, porque somos humanos, então todos nos sim, comportamos da mesma forma. E é engraçado isso que você falava, porque o que eu noto muito nas formações, e às vezes até é difícil, eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, porque são desafiantes, e é engraçado eles perceberem que, ou eles aceitarem que se comportam de uma maneira que eles acham que não se comportam, não é? E depois é engraçado quando nós chegamos a um curso com pessoas adultas e elas próprias não entendem que se comportam como elas se comportam. E não aceitam, não é? Que é, mas eu não sou assim, mas eu não me visto para agradar à outra pessoa, mas eu não comprei isso porque os outros pensam de mim. As pessoas têm dificuldade em aceitar que elas próprias têm comportamentos que no fundo são humanos, né? Que todos sim, nós temos, né? É muito sim, desafiante porque as pessoas não se conhecem elas próprias, mas depois querem sim. aprender como é que elas vão vender aos outros, né? Sim. Não, e o que é mais interessante disso, Regina, que eu percebo, é a própria questão da humanização fora da empresa. Então, fora da empresa, nós entendemos o ser humano, a gente pergunta o que você está sentindo, me fala, vamos te tirar dessa depressão, vamos fazer algo bacana. E da porta para dentro são algoritmos, são axiomas, são contas, são cálculos, né? Como se o ser humano, da empresa para dentro, fosse extremamente racional e da empresa para fora fosse emocional. Né? Então, Exatamente. e isso é maravilhoso de se perceber, porque a gente demonstra que dentro da empresa também são humanos. E da mesma forma que você trata as pessoas que você ama e que você quer conquistar as pessoas que você ama, também de dentro da empresa funciona da mesma forma. Todos estão carentes por atenção da mesma forma, todo mundo quer um tratamento personalizado da mesma forma, todo mundo quer se sentir especial, todo mundo tem sentimentos, todo mundo fica bravo, todo mundo fica feliz, todo mundo tem raiva, todo mundo fica triste. Então, assim, se a gente consegue compreender esse balizador, daí para frente é uma construção de novas memórias, de novos registros, e todo mundo quer ser lembrado, né? Mas as pessoas não esquecem que o que mais marca uma informação é a relação emocional que você tem com essa informação. Porque a gente recebe cargas maciças de informação a todo momento, e o nosso cérebro ele foi feito para esquecer e não para lembrar. O que as pessoas pensam é que eu vou jogar informação e você vai lembrar de tudo que eu vou dizer. Não, a gente sumariamente esquece. Ou você ficaria exausto a cada 5 minutos do seu dia. Você viveria 5 minutos, dormiria 8 horas. Viveria 5 minutos, dormiria 8 horas. Né? Então, assim, é maravilhoso esse mundo, sabe? A estratégia é pensar que a pessoa não pode lembrar, ela pode, tem é que não esquecer, não é? É o ficar na memória, porque a nossa memória limpa tudo o que ela conseguir, portanto, tudo o que não gerou emoção, Perfeito. não é? Perfeito. Então, a nossa tentativa é precisamente o contrário, não é? Eu vou escrever alguma coisa e nós vamos mais à frente falar de alguns nomes que as pessoas dão às coisas. Eu escrevo uma frase e a pessoa vai se lembrar de mim. E não funciona assim, não é? O Não. importante é emocioná-la para que ela não se esqueça, não é? Para que a memória fique lá, não é? Então, Não. e vamos falar de neuromarketing, mas eu acho que, e você é um apaixonado pela neurociência, pelo Nossa. comportamento, portanto, concorda comigo que entender as pessoas é importante em qualquer área. Entender Qualquer área. comportamento não é só para vender. Não é? Nas empresas, nas companhias, entender como é que funciona o ser humano é muito importante para haver um relacionamento de trabalho melhor, para haver um relacionamento, pelo menos para entendermos porque é que as pessoas se comportam daquela forma. Para que não Perfeito. haja um julgamento leviano, por exemplo, não é? Porque, e nós, seres humanos que somos maravilhosos,
temos tendência a avaliar o comportamento do outro, mesmo que ele seja idêntico ao nosso, de uma forma diferente, não é? Porque é o outro que está a fazer, não sou eu, portanto eu vou fazer uma avaliação. E isto dá comportamento humano, eu acho, na minha opinião, que deveria ser obrigatório. Eu também acho. Não, e todo mundo que eu converso fala isso, sabe? Que eu agora estou fazendo uma experiência comigo mesmo nesse momento de transição, vamos dizer assim. Eu estou pegando pessoas de todos os ramos, de todas as profissões, das profissões mais diferentes, e eu tento fazer uma live com elas mostrando o impacto da neurociência dentro do negócio de cada pessoa, né? E é incrível porque todas me dizem isso. Nossa, quando eu fiz o meu curso na universidade, eu deveria de ter tido uma cadeira de neurociência, porque eu passo exatamente por esse problema. Eu desenho os processos, mas as pessoas acabam desistindo, ou elas se desvinculam desse processo, ou se desmotivam. E sim, exatamente, porque não é o processo, não é o seu trabalho em si, é o ser humano, é a relação emocional que ela vai ter com aquele objetivo. Por exemplo, uma pessoa sem propósito, ela é uma pessoa que ela está extremamente vulnerável a qualquer tipo de plano que você possa ter. Não é verdade? Então, assim, simplesmente eu me comprometer com você não é o bastante. Nesse momento, eu posso estar comprometido com a Regina, porque eu marquei um horário com ela, esse horário eu sou seu, esse horário eu estou aqui à sua disposição. Isso é comprometimento. Agora, o que é, por exemplo, um engagement? O engagement é você se comprometer emocionalmente com aquele propósito, o que você está construindo. Então, o que mais eu posso contribuir para que você tenha sucesso? Então, aí já entra a relação de empatia, aí já entra a relação emocional, já entra uma relação de preocupação com o seu sucesso em relação ao meu tempo, tá vendo? Então, são coisas que são extremamente... que isso que traz o diferencial competitivo nas organizações. O comprometimento, ele já é passado. O comprometimento hoje ele já é encarado como algo da sua responsabilidade. Se eu te contratei, o comprometimento ele já vem junto. Ah, mas tem pessoas que não se comprometem. Ok, mas aí a gente trabalha com níveis de maturidade, né? A gente vai falar de uma maturidade mais alta, já desenvolvendo maturidade, ou seja, quando você tem um certo nível de maturidade, você automaticamente já se compromete com o que você está fazendo. O engagement é muito maior. E o engagement é para dentro da empresa e para fora também com o seu cliente, claro. Essa eu acho é que todas as escolas deviam ensinar a neurociência, pelo menos para nós termos uma base para entender como é que as pessoas se comportam e porquê é que elas se comportam daquela forma. É? Exato. E depois, no marketing, que é uma disciplina onde só se trabalha com pessoas, de pessoas para pessoas, e para vender a pessoas e para comunicar com pessoas, e cada vez em mais larga escala, nós queremos chegar a um maior número de pessoas, e neurociência é zero no marketing, e neuromarketing, há algumas escolas que já têm umas horas de neuromarketing, que para mim é muito pouco, porque você concorda comigo de certeza, mas você me dirá que é neuromarketing e neurociência são disciplinas humanas, portanto não são ciências exatas. E todos os dias saem coisas novas, e todos os dias são descobertas coisas novas, e todos os dias sai um estudo novo. E cada neurocientista, cada especialista da área tem uma visão diferente acerca de cada assunto. Então, não é numas horas que a gente vai entender nada de neuromarketing. Vai entender o básico. Claro, o básico dos básicos. Mas não é uma coisa que a gente estuda hoje e vai aplicar o resto da vida, porque no próximo mês já saiu uma coisa nova, já há um estudo novo que comprova que o outro não estava tão certo assim, que havia mais qualquer coisa a acrescentar. Então eu fico muito triste quando eu vejo que as escolas continuam a negligenciar uma disciplina que é para mim a mais importante de quase todas as áreas, principalmente da área do marketing. Portanto, eu também acho. Aqui é um bocadinho triste as escolas continuarem a achar que nós temos que trabalhar com dados de 1960 e que a partir daí não aconteceu mais nada no mundo do marketing, né? E ficamos nos 4 P's e continuamos a trabalhar com base nisso. Não, até porque, Regina, o que eu percebo, né? Duas coisas importantes. Por exemplo, quando eu fui tentar doutorado no Brasil, eu tentei doutorado em marketing e marketing não aceitou porque não tinha neurocientista lá. Então, assim, se a gente não tem neurocientista, eu não vou validar o seu trabalho. Ok. Aí eu fui para medicina. Aí a medicina não valida porque eles não podem usar a medicina para vender nada. O código de ética deles barra.
Então eu fico num beco sem saída, ou seja, então quer dizer que eu não vou estudar mais neuromarketing, porque não tem especialista numa área, a outra área não assume. Aí eu contatei aqui a universidade gostou do projeto, me deu a bolsa e disse, então eu vou vir para cá. Falei com a família, vamos mudar, entende? Só que eu vejo essa restrição. Pelas pessoas não conhecerem, elas não adquirem, sabe? E é bem isso, porque quando eu dou palestras aqui, quando eu dou aulas aqui, eu costumo sempre pegar os últimos horários das palestras, porque quando eu termino a palestra, ninguém vai embora, todo mundo fica sentado ainda. E encantados, assim, e nossa, como é que eu não percebia isso? E aí eu sei que isso vai acontecer, e como eu não quero atrapalhar o próximo palestrante, eu pego o último horário que é para me estender para continuar respondendo perguntas. Eu pego uma cadeira, sento no meio das pessoas e começo a responder, começo a responder. Quando eu vejo, passou uma hora, sabe? Então eu vejo que o encantamento existe, Sim, mas sim. as pessoas não sabem como usar isso a seu favor e quanto isso é importante, sabe? Infelizmente é verdade. Até porque há muitas coisas que nós já fazemos, mas que não temos noção que fazemos. Então, quando você fala Claro, porque é que a pessoa faz claro, aquilo, ela fica, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Então, claro, que é a claro, emoção, né? Aí você gera a emoção e fica na memória, claro, daí o encantamento e as pessoas querem mais e mais e mais. Bem, claro. aqui em Portugal não se fala muito de neuromarketing, pelo menos nos últimos anos tem-se falado muito pouco. Espanha não é assim, portanto, Espanha fala-se bastante de neuromarketing, nos Estados Unidos também, não é? E no Brasil também, Sim. um pouco mais que em Portugal. Ah, o que nós vemos muito é que há muita gente a falar de neuromarketing, mas não é bem neuromarketing. Sim, Vamos ser polidos na conversa. Eu sei que você sim. pensa exatamente como eu, até porque nós já conversámos sobre isso. Vamos manter a conversa polida, mas algumas coisas são assustadoras. E uma das coisas que eu vejo muito nas minhas aulas é que as pessoas, e vamos agora aos temas polémicos e desmistificar aqui algumas coisas, é que as pessoas, o termo que elas mais conhecem e que associam ao neuromarketing é gatilhos mentais. Ok. É aquele termo que. Mas isso é um gatilho mental. Mas qual é o gatilho que eu uso para vender o meu produto? Qual é o gatilho que eu tenho que usar? E eu fico possessa. É assim, eu sei que você defende o termo, eu não defendo o termo porque ele é mal utilizado. Ok. Ok. Entende? Ok. O que é que eu vou falar? Como é que eu costumo explicar? Que é, não é um termo que vai fazer uma pessoa comprar. Ok. Jamais. Ok. Então, eu preciso de usar os termos certos, mas eu preciso de gerar emoção e eu preciso de dar uma justificação, porque o meu cérebro não funciona só porque eu escrevi uma palavra bonita. Eu não vou lá e vou dizer que só tenho mais 10 vagas e em 5 segundos as vagas ficam cheias, porque Ok. não, Ok. não é Perfeito. essa palavra que vai vender, tem que haver mais Sim. qualquer coisa. Sim. Explica para a gente o que é que são gatilhos mentais. Tá, bom, Regina, o que que eu defendo como gatilho mental, tá? Quantas pessoas... Eu já fiz, eu acho que umas 5 lives só para explicar gatilhos mentais, porque é um termo realmente que as pessoas têm... Não, e eles têm essa dúvida muito, 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 sabe? E a gente vê assim, eu defendo, eu gosto, é verdade, não é verdade? O que que eu entendo que seja? O gatilho mental, ele é uma palavra comercial para viés cognitivo. Tá? O viés cognitivo é o quê? É a aplicação de determinado evento que impacta em alguma automatização comportamental, ok? Então, o que que acontece? Por exemplo, se você vê uma pessoa suspeita vindo na sua direção, automaticamente o seu organismo vai liberar adrenalina e noradrenalina e essa adrenalina ela tem um impacto no seu comportamento. Isso é inevitável, tá? Isso é um tipo de gatilho mental, ou seja, isso é um tipo de viés cognitivo, que um evento prepara o seu corpo para algumas coisas, ok? O gatilho mental é um termo comercial utilizado para viés cognitivo. Quem não sabe explicar viés cognitivo, usa gatilho mental. Mas usam da maneira errada. É como você disse, não é uma palavra que vai vender todo o seu curso, tá? E é por isso que eu não defendo algumas frentes que usam o gatilho mental como a solução para tudo. Não. O gatilho mental ou o viés cognitivo, ele é um entre os 11 milhões de estímulos que batem no seu cérebro por segundo. Então, o que acontece, tá? Tecnicamente falando, o que que a gente faz no neuromarketing? A gente tenta gerenciar os estímulos do meio
de forma a que esses estímulos caiam no seu subconsciente e você resgate esse mínimo de informação para que você tome uma decisão a favor ou contra de me prestar a sua atenção. Não é comprar. Então, assim, não se vende para o cérebro. Não existe botão de compra no cérebro. Preciso falar isso. E eu acho que agora as pessoas vão conseguir nos abandonar, mas eu preciso falar. Tá? Não importa. Então, assim, ó. O copyright, por exemplo, ele tem algumas palavras que te chamam a atenção. Por quê? Porque elas tangibilizam algo. Por exemplo, se nós estamos tendo uma conversa quente, tá? Uma conversa quente nada mais é do que uma conversa mais acelerada, uma conversa um pouco mais ríspida. Mas o quente, ele tangibiliza uma sensação. Então eu sei o que é quente, o meu cérebro sabe o que é quente. Então o quente, ele pode servir de um gatilho mental para que eu traga a emoção de uma conversa mais acalorada, uma conversa que não está tranquila, tá entendendo? Então eu chamo isso de gatilho mental. Por exemplo, o próprio gatilho mental do tá acabando, tá terminando. Você pode dizer... Da urgência, da escassez, por exemplo. Escassez. Você pode dizer, não, isso não funciona mais com ninguém, isso aqui a gente já sabe. Ok, eu acho que racionalmente não, pra gente que trabalha também não. Mas o que eu digo, tá? Você tá caminhando numa prateleira, você vai olhando esses produtos. Já aconteceu de você olhar um produto, passar e voltar para esse produto? Sim, por quê? Isso é o efeito de um viés cognitivo de que alguma coisa te emocionou naquele produto. Mas como você está caminhando, ele chega no teu cérebro, você processa a informação e volta. Tá vendo que não é instantâneo essa percepção? Então quando você volta, é porque algo ali lhe chamou a atenção. Então, por exemplo... Às vezes até é bem mais tarde, você lembra, eu tenho que voltar ali porque havia qualquer coisa ali que eu quero ver. É o que a gente chama de memória emocional. E isso pode ser de forma generalizada, ou seja, trabalhando as emoções universais, ou particular. Por exemplo, uma vez eu quase participei de um acidente de carro. Eu estava andando, indo para a praia, eu acho, não sei o que eu estava fazendo. E eu quase bati o carro num caminhão. Eu fui fazer uma ultrapassagem e deu alguma coisa errada. Eu joguei o carro para o acostamento e o outro carro também. A gente parou um de frente para o outro. Aquilo foi um momento extremamente tenso para mim. E até hoje eu lembro desse evento quando eu escuto a música que estava tocando naquele momento. Veja bem, esse evento eu nunca mais esqueci e cada vez que toca a música eu retorno àquele momento. Isso é um gatilho mental para mim. Essa música quando toca para você não desperta nada, tá entendendo? Então assim, é o meu cérebro registrando um momento afetivo extremamente emocional através de uma bengala, que a gente chama, através de uma ponte. Por exemplo, quando... Desculpa, vai. Não, por exemplo, isso pode ser traidor para quem trabalha com marketing e acha que porque alguma coisa lhe desperta uma emoção, se ele usar aquela mesma coisa vai despertar aquela emoção nas outras pessoas. Exato, né? Então, pode ser muito traidor a gente pensar que aquilo que funciona connosco, que é aquilo que funciona com toda a gente. Né? Que é o outro mito do neuromarketing, achar que porque é bom para você, vai ser bom para mim. Então é o que eu digo, o neuromarketing, ele nunca exclui o marketing. Nunca. O marketing é o ponto, o marketing é ciência, o neuromarketing é o passo a mais. Então eu digo, se você não entende marketing, você não pode trabalhar com neuromarketing. Se você não entende arquitetura, você não pode trabalhar com neuroarquitetura. Então, e assim sucessivamente. As pessoas acham que o neuromarketing veio a substituir o marketing. E não. O neuromarketing, inclusive, é chato. Fazer uma pesquisa de neuromarketing é chata. Ela não funciona. Você não consegue aproveitar aquele voluntário porque ele tomou um café, ou porque ele fumou um cigarro, ou porque ele não está num bom dia. Usar um eye tracking é complicado, é complexo, é caro. Então, assim, é muito caro. Então, o que acontece? Você não pode trabalhar com o neuromarketing pensando que ele vai substituir o marketing. Não, ele não acontece assim. É o marketing em primeiro lugar. Se você não conhecer o seu público certo, o que ele quer, ter empatia com esse público, nada que você for fazer do neuromarketing vai funcionar. Muito pelo contrário, você vai fazer com que aquele cérebro entre em sofrimento e vai te dar um revés. O efeito contrário. O efeito contrário. Então, gatilhos mentais está resolvido. Não adianta pensar, óbvio que há uma série de palavras, há uma série de coisas que influenciam, há cores que influenciam, há imensas coisas que influenciam, mas não há uma coisa que a gente coloca numa página de vendas, numa prateleira de um supermercado
e que faz as pessoas comprarem. Portanto, é um Não. conjunto de muitas coisas que todas juntas vão criar influência. Portanto, É gatilhos um mentais plano. está resolvido. Exatamente. É um plano. É um plano. Segundo, persuasão e manipulação. Porque você já ouviu, eu já ouvi, você já ouviu de certeza que vocês que estudam essas coisas aprendem a manipular as pessoas. E vocês agora manipulam o público para comprar aquilo que vocês querem. Regina, manipulação é lavagem cerebral. Você quer fazer lavagem cerebral? Eu ensino a fazer. Eu tenho um curso de neurocomportamento que eu mostro os passos de uma lavagem cerebral. Mas Eu é para quero você aprender. fazer. Mas é para você fazer lavagem cerebral? Óbvio que não, mas é para você não se deixar levar a algo que está fazendo uma lavagem cerebral em você, o que a gente chama de imunização cognitiva também, ou reaprendizado, tá? O neuromarketing ele não faz manipulação. Por quê? Porque a manipulação é você vender algo que não vai entregar. Isso você tem em todas as profissões, em todas. Eu posso ter uma nutricionista que promete que você vai perder 20 quilos em 7 dias. Isso é manipulação. Tá Não vendo? depende dela sequer. Não depende dela, ela não pode garantir esse resultado. Certo dia eu vi um case de um professor que colocou assim: vocês estão vendo essa embalagem, um chocolate tal, que eu não lembro agora o nome, e olha o que foi usado. Foi usada uma técnica de neuromarketing para ampliar a nossa percepção de embalagem, mas eles colocaram uma quantidade a menos de chocolate. E isso é neuromarketing. Eu não me aguentei. Eu fui no post e disse: professor, infelizmente isso não é neuromarketing, isso é manipulação. O neuromarketing é você chamar a atenção para o cliente. Tá? É assim, eu preciso da sua atenção para passar informação. Se você não estiver me olhando, eu não posso te vender nada. E a gente vende coisa a todo momento. Agora, a gente está trabalhando, a gente faz o que a gente ama, mas a gente está trabalhando. Eu estou vendendo aqui a minha experiência, eu estou vendendo aqui o meu Instagram, eu estou vendendo aqui o meu curso. A gente está vendendo porque Claro! porque a gente tem a grande sorte desse mundo de trabalhar no que se ama. Então as pessoas pensam que eu estou me divertindo, mas eu estou me divertindo e trabalhando, porque eu tive sorte de escolher trabalhar no que eu amo. E isso é maravilhoso. Agora, se eu não tiver a sua atenção, eu não posso vender nada. Imagina, você fala com alguém e alguém está olhando para cima. Que coisa chata de falar. Coloca essa pessoa. Então, assim, eu vou esperar o melhor momento para que isso aconteça. O neuromarketing, o que ele faz? Ele simplesmente capta a sua atenção. Isso é persuasão. É o que todo mundo tenta fazer a todo momento com todas as pessoas. A manipulação é você vender e não entregar. Isso é manipulação. Isso a gente não faz. Até porque a gente não vai obrigar uma pessoa a comprar uma coisa que ela não quer comprar. São coisas diferentes, né? Então, não há manipulação nenhuma. Às vezes é difícil que as pessoas ficam, não, mas vocês sabem coisas e vocês usam isso para levar as pessoas a comprar. A pessoa só vai comprar o que ela quiser comprar e ela só vai comprar Não. se ela quiser comprar. Então, Regina, as pessoas não compram por imposição. Elas compram por disposição. As pessoas têm que entender isso. muito Tá? bom, Você, muito você bom. demora, você demora 3 anos para vender um produto. Porque você fica, a gente, no nosso caso, a gente está aqui passando informação a todo momento. O que vai acontecer? Quando alguém quiser comprar uma formação, quando alguém quiser comprar uma consultoria, de que eles vão comprar? Daquela pessoa que há 3 anos passa informação para ela sem cobrar. Então ela se sente até de uma forma de reciprocidade. Poxa, eu vou comprar deles, que estão me dando tanto conhecimento há tanto tempo. Então, assim, a venda, ela está mudando o seu escopo. Ninguém mais impõe a venda a ninguém. Ninguém mais compra alguém porque eu quero que você compre. Eu mesmo digo, não compre meus cursos, não comprem sem me conhecer. Eu digo isso, por favor, sempre que forem comprar um curso de alguém, conheçam primeiro a Primeiro. história dessa pessoa. Ah, eu vou lá para comprar seu curso. Não, antes você me conhece, por favor, e depois você compra o meu curso. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Devia ser assim que as pessoas deviam pensar. Devia de ser Infelizmente assim. não é, mas devia ser. Segundo mito que já tirámos, não há manipulação no neuromarketing. Há conhecimento que é aplicado para persuasão. São coisas completamente diferentes. Ou para chamar a atenção. Agora vamos a um que eu adoro, que é outra dificuldade do ser humano. Nós somos tão maravilhosos que temos tanta dificuldade em aceitar tanta coisa, não é? Nós temos dificuldade às vezes em aceitar que somos humanos, não é? No outro dia nós demos um workshop, eu com o Paulo, e as pessoas estavam lá reclamando porque a internet não estava, o vídeo não estava correndo, e eu falei no direto, pessoas sendo pessoas.
E há pessoas que ficam muito ofendidas porque elas não admitem que elas são pessoas, não é? Nós somos pessoas e comportamos-nos como pessoas. Então nós temos comportamentos que nós próprios desconhecemos. E há uma muito engraçada que é: nós somos todos iguais. Sim. Homens e mulheres somos todos iguais, adultos, crianças, o nosso cérebro é todo igual. E há uma coisa muito engraçada que nós sabemos que não somos todos iguais, não é? Não adianta, não é porque a gente agora tem internet e chegamos ao mundo inteiro e todos temos as mesmas informações que faz com que sejamos todos iguais, certo? Há Certo. diferença ou não há diferença entre o comportamento do homem e o comportamento da mulher? Vamos lá. Eu digo sempre que nós somos tão iguais e tão diferentes. No mesmo corpo, sabe? O que acontece? Quando a gente fala em diferenças de homem e mulher, eu sempre mostro isso aqui para as pessoas. Isso aqui é um cérebro. Isso é um cérebro. O que acontece a partir daí? Esse cérebro, anatomicamente, ele é muito, muito semelhante entre o homem e a mulher, tá? A mulher tem mais conexões neurais que o homem tem... Claro, isso a gente né? já sabia, né? Isso a gente já sabia. Isso é óbvio, isso não precisava ter estudado, né? Não era. Mas enfim, anatomicamente os dois cérebros são iguais. O que eu quero dizer com isso? Nós temos as mesmas conexões neurais, nós temos os mesmos pontos, nós temos um cerebelo igual, nós temos um neocórtex igual, um sistema límbico igual. O que acontece a partir daí? Um cérebro igual, comportamentos iguais. Aonde é que muda a questão entre homem e mulher? Na forma e no objetivo aos quais cada um foi construído. Tá? Então isso aconteceu há aproximadamente 6 milhões de anos atrás, onde homem e mulher começaram a se dividir de uma maneira mais forte. Ou seja, a sensibilidade... E isso é importante de falar, porque assim, os exemplos que a gente dá daqui para frente... Você pode dizer assim, não, mas eu não sou assim, eu sou mulher e não sou assim. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que, de maneira geral, a construção de um foi feito para um objetivo e a construção de outro foi feita para outro objetivo, tá? E isso acaba se refletindo na grande maioria das pessoas em um comportamento específico. Por exemplo, eu preciso achar a tesoura que está na gaveta da cozinha. Onde é que está a tesoura na gaveta da cozinha? E eu falo isso para todos os homens, não é eu. Eu achei que o problema fosse eu, mas eu vi que é com todo mundo. Onde é que está? Está na gaveta da cozinha. Eu abro a gaveta e eu não encontro. Não está. Tá, não está. Tá. Aí o que a mulher diz? Do lado direito, encostadinho. A brasileira diz algo antes. Se tiver aí, eu vou esfregar na tua cara essa tesoura. E o então vem. Tá aqui. Como é que você não viu? Por que isso acontece com todos os homens? Então, assim, não pode ser pura coincidência, tá vendo? O que acontece é que nós temos a nossa visão em túnel. A visão em túnel, ela foi feita para caçar. Imagina a gente passar 3 milhões de anos caçando da mesma forma em silêncio. E a mulher, não, ela não ia caçar. Ela tinha uma utilidade muito maior lá na nossa caverna, cuidando dos filhos, cuidando da sociedade, coletando frutas, estando atenta a predadores. Então, o que acontece? Ela tem uma visão de amplitude e cores maior, até para reconhecer frutas que estavam saudáveis e não. Ela tem a investigação muito maior, a curiosidade muito maior, porque ela tinha que coletar mais frutas, e é assim que ela podia contribuir com a alimentação. Né? Ela tem a sensibilidade maior, a pele mais fina. Você pode ver, você pode colocar um termômetro no seu filho para ver se ele está com febre. E depois o que você faz? Coloca o rosto. Por que se o termômetro já te respondeu? Porque ela não confia no termômetro, ela confia na sensibilidade. Ela ouve mais, ela fala mais. Ela pode estar numa festa que ela diz, está vendo atrás de mim o mesmo vestido. Como é que você enxerga com a nuca? A gente não entende isso, né? Então por quê? Porque ela tem a sensibilidade maior. Mas alguém pode chegar e dizer, não, mas eu tenho a sensibilidade. Ok, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que elas foram construídas para objetivos diferentes. Consequentemente, a sua anatomia, ela foi sendo trazida para esse lado. As suas conexões neurais, elas foram sendo viradas para esse lado. Então, o que eu digo às vezes para as pessoas é, professor, eu tenho uma loja de venda de acessórios para bebê. Eu coloquei um perfume e as mulheres enjoaram. Mas é um perfume tão gostoso. Por quê? Porque o metabolismo dela estava baixo
pela progesterona estar alta. Então, quando a progesterona está alta, ela baixa a imunidade para o seu feto sobreviver, porque caso contrário, o corpo entende que ele tem um corpo estranho e ia matar o próprio feto. Então, ela baixa a imunidade. Consequentemente, ela se torna mais sensível. Então, o que para você é um perfume fraco, para uma mulher grávida pode ser algo muito enjoativo. Exato. Então, assim, a diferença está na antropologia, na construção de um e na construção de outro. Agora, você pode se tornar alguém mais sensível? Óbvio. O nosso cérebro é plástico, você pode ser o que quiser da vida. Mas, antropologicamente, ou a grande maioria das pessoas consegue tem esse diferencial, uma sensibilidade maior, falar mais, né? A mulher costuma falar mais que o homem, e isso é fato em tudo que é lugar. Então a melhor coisa que para mim inventaram foi o emoji, porque tem um textão, eu só faço assim, respondo tudo. Né? Então, mulher odeia isso! Pois mulher então! odeia uma resposta assim! Então! A mulher ficou chateada comigo, ele só respondeu assim, é porque ele está zangado. O homem responde ok e a mulher já fica, que horror, ele respondeu ok. Então. É porque a mulher precisa de conversar, é curiosidade que ela tinha, e estar sempre a tentar entender tudo o que está a acontecer, né? Então, porque ela é um ser mais social. Imagina a gente passar 10 horas por dia caçando em silêncio. Pô, eu tenho um antílope na minha frente, se eu falar, ele foge. Então eu não podia falar, era o dia inteiro quieto, esperando a caça, arriscando a não comer. Então imagina, né? Isso foi por 3 milhões de anos. É óbvio que tem um impacto cerebral em cima disso, né? Então assim, o que as pessoas, o que as pessoas de sucesso fazem, que eu vejo, é às vezes mandar um e-mail para homem e mandar um e-mail para mulher, diferente, com texto diferente, né? E isso pode se parecer insignificante, mas é mais um estímulo de persuasão, é abordagem, é falar com um de uma forma, falar com o outro de outra forma. A atenção que a mulher requer é sempre muito diferente da atenção que o homem requer. Perfeito. A necessidade de carinho que a mulher tem é maior do que a necessidade de carinho que o homem tem. Então, quando a gente consegue comunicar para personas diferentes, daí ser tão importante as pessoas saberem quem é o público, quem é a persona. Ok, se é maioritariamente mulher, vamos comunicar para mulher, porque não temos nada a perder com isso, antes pelo contrário, vamos ser muito mais assertivos. Portanto, sim, ótimo, é isso. Homem e mulher são diferentes fisicamente e são diferentes na forma como o seu cérebro trabalha e interpreta as informações que lhe são dadas, porque a mesma frase para um homem é diferente para uma mulher, que é a mesma coisa que a tesoura, não é? A tesoura está na gaveta da cozinha, a mulher encontra a tesoura, o homem não encontra a tesoura, né? Então é fácil entender isto. E quando a gente fala, é assim, caramba, já tinha reparado nisso, nós somos muito diferentes nestas coisas. Só que era o que você falava logo lá no início. Quando você chega na empresa, esquece todo este diferencial entre as coisas que nós já fazemos no dia a dia na nossa vida, né? Não, e a própria mulher, Regina, ela confunde. Ela chega na empresa, o que ela faz? Ela bota um terno, ela bota uma roupa de homem e ela quer falar como homem. Seja mulher, é lindo ser mulher, é lindo essa sensibilidade. Ela parece que quando entra na porta, ela precisa perder essa sensibilidade. Errado, ela tem que passar isso ao homem. Então, quer dizer, o que o mundo precisa são pessoas sensíveis, que tenham essa percepção. Poxa, pode tocar num telefone público no meio da rua, a mulher atende o telefone público, porque ela não pode ver um telefone tocar sem ela atender. O homem não, se não é para ele, tocou na mesa do lado, ele não quer saber. Então, quer dizer, mostra pra gente, ensina essa sensibilidade. Se é para ele, também não quer saber que eu atendo mais logo, eu ligo amanhã. A mulher fica aflita, preocupada com tudo. O que é que aconteceu? Por que é que está a acontecer? Pode ser alguma coisa importante, não é? A mulher tem muito mais o cuidado, o cuidar, a preocupação de se o mundo à volta dela está a precisar dela, se ela pode ou não ser prestável, não é? Então a comunicação tem que ser muito diferente para um e para o outro. Mais um mito. Portanto, sim, somos diferentes. Somos diferentes, não adianta ficarem muito zangados comigo quando eu digo isso, porque não sou só eu que digo isso. As pessoas ficam muito zangadas comigo quando eu digo isso, que isso já não é bem assim. Faz todo sentido. E nós ainda temos muitos comportamentos que vêm de há muitos anos e que são muito primitivos, que não são até aceitáveis racionalmente. Nós temos muitos comportamentos primitivos. Eu sei que às vezes é chocante quando a gente diz isto,
Mas é verdade, muitas das coisas que nós fazemos vêm ainda deste comportamento que vem de há muitos Claro, anos e que influencia o claro. nosso cérebro. Não, inclusive é uma coisa muito interessante, porque quando eu começo a falar isso em aula, eu sempre digo assim, nossa, a porta está do outro lado. Se eu precisar fugir de alguém, eu não vou conseguir, eu vou ter que passar entre vocês. Então deixa eu explicar a questão técnica. Eu não estou sendo machista, eu não estou sendo feminista, eu não estou defendendo um, eu preciso falar da questão técnica, para que vocês usem isso a seu favor. É isso, só isso. É porque às vezes há confusão quando a gente fala nós somos diferentes, não tem a ver com desigualdade, tem a ver com diferença mesmo, não é? Não tem que ver com evolução, com evolução. É uma ferramenta, é outra ferramenta. Foram construídos para coisas diferentes. E saber aproveitar isso e conseguir é um ganho para quem gerencia pessoas. É só Mesmo, isso. E precisa mesmo. saber, claro. Porque as duas coisas são maravilhosas, portanto não há uma coisa que é Sim, melhor que a outra. claro, claro. Vamos a mais um. Hoje Desconto. está maravilhoso. Desconto. Desconto que é. E aqui há uma outra influência que é o fator cultura, obviamente, mas desconto é uma palavra que no Brasil é assustador, não é? Não Uhum. há nada à venda que não tenha desconto, ou que não há ninguém que não peça desconto. O desconto vende. Ou melhor, eu preciso fazer desconto para vender o meu produto? Bom, eu trato o desconto com dois pilares, tá? Eu trato o desconto, por exemplo, você tem um curso que você bota lá de 700 por 300, tá? Obviamente sempre vai dar algum tipo de efeito, né? Mas o preço, todo mundo já sabe que o preço já deveria ser 300. O seu ponto de equilíbrio já está calculado nos 300. O ser humano não faz nada que vá perder, tá? Eu acho que isso é importante dizer. Nós não fazemos nada que a gente não tenha benefício, nada, nem trabalho voluntário, tá? A diferença aí eu acho que ela está na cultura, tá? Vamos dizer, Portugal, União Europeia, mais estabilidade econômica por mais tempo. Países que participaram de guerra, países que participaram de fome, países que têm uma cultura diferente da brasileira, que é uma cultura que não teve guerra, que é uma cultura que conviveu com inflação por muito tempo. Então, quando você tem uma cultura de inflação ao qual você recebe o seu salário e você tem que ir no supermercado comprar tudo de comida porque o outro dia o valor é outro, o desconto tem uma relevância absurda na mente. Por quê? Porque parece que se você não compra agora, você vai perder isso e você não vai mais conseguir conquistar isso porque o mundo pode ser outro diferente. Contratos fechados no Brasil, se você me diz assim, Alexandre, eu adorei a ideia, vamos fechar amanhã, um brasileiro não consegue conviver com isso. Como assim? Se você adorou, fecha hoje, porque amanhã é outro dia. Amanhã a economia muda, amanhã o presidente assina qualquer coisa, então assim, pode ser que amanhã a gente não feche, entendeu? Em Portugal é diferente. Em Portugal você me diz, não, a gente fecha semana que vem. Tá tudo bem, certinho. Para mim eu já conto que tá tudo certo, vou para outro trabalho. Então assim, é uma questão já cultural, né? Eu digo que a gente passa para a segunda fase, para emoções secundárias, né? A emoção primária é aquilo que todo mundo sente exatamente igual em qualquer parte do mundo. Tanto um português, quanto um brasileiro, um americano, um aborígene australiano, sente igual. As secundárias já muda de cultura para cultura. Né? Então, ela pode ter um impacto menor aqui na abordagem daqui, mas lá ela pode ter uma abordagem maior. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, as Black Fridays funcionam como uma beleza. Tem loja, as pessoas invadem as lojas para comprar produtos que estão pela metade do dobro. Ou seja, É verdade. então assim, não Também. faz sentido. Aqui também. Então assim, ó, mas funciona. As pessoas guardam dinheiro para comprar na Black Friday, então, Mas porque há acham uma que estão diferença grande, que o desconto é naquele momento, aquele dia é o dia do desconto. Não é uma coisa que esteja sempre em desconto, porque senão deixa de ter efeito no cérebro, não é? Ah, então aí você perde a confiança. Isso é muito importante também. Então, se eu digo que o meu curso está sendo vendido hoje a 300 euros, amanhã eu tenho que mudar. Porque se eu não mudar, eu estou traindo todo mundo que comprou até 300 e eu perco a confiança de quem não comprou, que diz assim, para que eu vou comprar então se eu sei que ele vai estender o prazo? É que Então, nem assim, os contadores, né, que faltam 10 horas e você faz refresh na página e falta 10 horas na mesma, não é? Eu é falo isso isso. sempre, a gente fala isso sempre nos nossos cursos, que é se você É vai usar isso. escassez, usa escassez real. Porque não há Corra o nada risco da melhor. escassez. Eu acho que assim, ó, corra o risco da escassez. Sim, Né? Porque tudo é uma mão de via dupla.
todos os gatilhos mentais, todos os viés cognitivos, eles são uma via de mão dupla. A própria reciprocidade. Eu tô aqui conversando com você e muita gente está dizendo, nossa, tô adorando o Alexandre, vou seguir o Alexandre, vou comprar o curso dele. Aí compra o meu curso e é ruim. Nunca mais ele vai comprar o meu curso. Ele vai desconectar de mim de uma forma que eu não conquisto mais essa pessoa. Nunca Tá mais. entendendo? Nunca mais, nunca mais. Você perde, quando o cérebro perde a confiança, ele não conecta mais. Em qualquer momento da vida, ele sempre vai conectar de uma maneira racionalizada. Eu tenho que de novo conversar com a Regina, eu tenho que de novo fazer um negócio com a Regina. Mas nunca vai ser da mesma forma. Isso Nunca é mais vai importante as ser. pessoas terem atenção. Às vezes as Exato. pessoas não medem o risco das coisas que elas fazem, das coisas que elas prometem e É. perdem a confiança de um cliente. Elas pensam, mas foi um cliente. Só que esse cliente tem outros amigos que são clientes e outros potenciais clientes e esse cliente nunca mais volta. Não. Não Não, é? e uma coisa, né, Regina, é eu falar bem de mim, eu vender o meu produto. Outra coisa é você falar bem para uma amiga do meu produto. Isso não tem preço. Eu posso gastar 1.000 euros de publicidade que não tem tanto efeito quanto você indicar isso a uma amiga que confia em você. Confiança. Confiança. E assim como você pode estragar a minha vida. Você está conversando com alguém, a pessoa diz, ah, comprei o curso do Alexandre. Não, 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 desfaz, cancela, porque não dá. A pessoa cancela na hora, porque você falando. Entende? Então, se todo aquele trabalho que eu fiz para conquistar, ele vai por água abaixo por um cliente que ou vende muito para mim de graça, ou destrói a minha vida também de graça. Porque a raiva e a alegria são as emoções que mais ativam o nosso comportamento. Mais ativo. Se você está muito feliz com algo, você se torna fiel àquilo. Você trabalha para mim de graça. Se você está com raiva, você destrói a minha vida também, porque você não quer que a outra pessoa sinta a dor que você está E é que sentindo. mais Isso perdura, é você não vai solidariedade. esquecer a raiva tão rápido. Quando Não, você nunca sente mais. raiva, perdura essa emoção no seu cérebro durante muito, muito, muito tempo, Muito, né? muito. Então é preciso ter muito cuidado quando nós ativamos ou quando nós não entregamos aquilo que prometemos, quando nós usamos manipulação ao invés de usar Exato, persuasão. É exato, preciso ter exato, cuidado com as emoções que nós vamos despertar nas outras pessoas. exato. Eu tinha tido o fator cultura para a gente falar, mas você já falou com os descontos no fator cultura, porque neuromarketing, para mim, ok, é aquelas emoções primárias que você falou que, ok, todo mundo sente da mesma forma, mas depois temos uma influência muito grande cultural, não é? Não adianta Claro, só claro. pensar Tanto que, cultural quanto familiar, né, Regina? sim, sim, é Provavelmente o aquilo que seu falou, não é? filho vai comprar os produtos que você comprava. Por quê? Porque se servia para ele, vai servir para o filho dele. Então, quer dizer, eu fidelizar você, por exemplo, num shampoo para roupa, coisa desse tipo, obviamente o homem não sabe comprar shampoo para roupa. O que ele vai fazer O que quando a ele mãe chegar no comprava. supermercado? O que a mãe comprava, É claro, mesmo, é mesmo. claro. Isso é Profissão, time de futebol, religião, tudo isso é influenciado pela família. É o que você tem de modelo mental. muito, muito, muito bom, porque é exatamente assim, não é? Nós quando conseguimos ficar na mente, a família, basta os amigos para conseguir influenciar isso. E depois temos que ter este cuidado que é aquela mensagem que pode ser maravilhosa no Brasil, pode aqui não fazer sentido absolutamente nenhum. Vocês usarem Exato, um gatilho que faz muito sentido num país, pode não fazer sentido absolutamente nenhum no outro, porque o fator cultura, exato, aquilo que desperta naquela comunidade, é completamente diferente de comunidade para comunidade. Às vezes, dentro do exato, mesmo país, e principalmente o Brasil, que é tão grande, já se notam exato, imensas diferenças de exato, comportamento e de percepção, né? Porque, na exato. realidade, tudo tem a ver com a percepção que nós temos das coisas, certo? Sim, A percepção, para mim, é efetivamente o mais importante. Quer dizer, não vou dizer isto desta forma, mas é das coisas mais importantes a entender no neuromarketing, porque nós achamos que vamos lançar uma campanha, vamos usar tudo muito bonitinho, estudámos imenso tudo o que havia para estudar acerca daquele produto e daquela persona, mas esquecemos da percepção, não é? Porque a percepção não é igual para toda a gente. é porque assim, é isso que faz com que alguém ache um produto barato e o outro ache o produto caro. Por que um produto é barato para você e caro para mim? Porque ele te proporcionou mais soluções que para mim. Então, o que um vendedor costuma fazer? Não, eu vou te vender esse produto que é mais caro porque a minha comissão é maior. Só que o valor que aquela pessoa depois vai registrar na sua mente vai dizer assim, ó,
isso é caro, porque ele não resolve a minha solução, ou ele resolve e sobra espaço, entendeu? E por que que uma pessoa é barato? Porque eu paguei o valor justo. Então, o mais correto a fazer, eu sempre digo isso, o mais correto a fazer é você ser justo. Justo. A justiça ou não justiça é o principal fator que desperta a raiva. A raiva é a não compreensão das regras de um jogo. Entendeu? Quer dizer, se você entendia a regra de uma forma e ela se mostrou diferente, você se sente injustiçado, você vai ficar com raiva. Se você perde entendendo a regra do jogo, você vai dizer, eu tenho que aprender com isso. Eu não posso repetir isso, mas a regra estava certa. É verdade. Por isso que letrinha pequena é manipulação. Por isso que esconder informação é manipulação. Por isso que prometer que entregar e não entregar é manipulação. Tá entendendo? Então, assim, a manipulação acontece em todo lugar. Mesmo. Por isso é que nós ensinamos muito a usar os botões de compra, os call to action, sempre com passando a responsabilidade da compra para o nosso cliente. Que eu não gosto de usar urgência, eu não gosto de usar ansiedade. Portanto, eu pessoalmente, e pela experiência que eu tenho, eu não gosto de usar nada como compra já, assina já, porque desperta ansiedade e eu não gosto de vender com ansiedade. Ou seja, eu não gosto que o meu cliente sinta ansiedade quando está a comprar, porque a ansiedade não é uma emoção assim tão boa e pode despertar outras coisas que eu não quero que desperte. Então, eu não uso o já em lado nenhum, porque eu acho horrível criar ansiedade. Até porque é tal coisa, eu quero que a pessoa compre porque ela quer comprar, não quero que ela compre porque ela sentiu ansiedade na hora da compra, né? E depois... E não é finito, né, Regina? Se você vende agora, daqui a pouco você vai vender de novo porque é o seu business. Então, assim, para que comprar já? Você tem que comprar se estiver disposto e principalmente o nosso campo, a pessoa tem que estar pronta para assistir o que a gente tem para falar. Não é qualquer pessoa que vai ouvir o que a gente tem para falar e vai sair trabalhando. Então, assim, eu prefiro que a pessoa compre o meu curso quando ela estiver pronta do que agora, nesse momento. Sim, para ela não sentir frustração depois, porque é horrível, né? Porque ela nunca mais vai comprar nada, é que nem a raiva, né? Sentiu frustração, ela não vai comprar mais nada porque você não conseguiu colmatar a necessidade que ela tinha. Porque ela própria não tinha noção que não era aquele o momento de fazer aquela compra, né? Então, é preciso ter cuidado com isso. Eu não uso já e uso sempre o eu quero comprar. Portanto, a pessoa quando clica, ela clica num botão que diz eu quero comprar. Eu quero assinar, eu quero... Perfeito. Porque eu passo a responsabilidade para a pessoa que está a tomar a ação. E o comprometimento, né? Exatamente. O meu produto está lá à venda, mas é a pessoa que decide se ela quer comprar ou não. E quando ela decide, é ela que diz eu quero comprar, eu quero assinar. E aí ela tem as regras do jogo, é ela que está a tomar a decisão de fazê-lo. Não é porque eu obriguei, ou porque eu criei ansiedade, ou porque eu a fiz sentir que se não comprasse naquele momento ela já não ia comprar, não ia conseguir adquirir. Enfim, né? O Paulo trabalha da mesma forma porque é maravilhoso isso. É maravilhoso porque você cria uma via de mão dupla. A responsabilidade é sua pelo seu sucesso. Eu tô te dando algumas dicas de como acelerar o processo. Mas se você não faz, por exemplo, eu posso lhe passar uma dieta e você não faz e bota a culpa em mim porque não emagreceu. Mas o que eu tenho a ver? Exatamente. Portanto, eu vou assumir que eu quero fazer a dieta. E quando eu vou lá comprar, eu quero fazer essa dieta. Pronto. Agora é você que está disposta a me ouvir e eu estou disposta a te atender sempre, porque agora nós estamos comprometidos. Então, assim, você faz a sua parte e eu faço a minha. E o sucesso vai vir, claro. Portanto, essa é uma dica que eu deixo aqui. Porque nós, quando vendemos, eu vendo cursos, o Alexandre vende cursos. Aliás, o Alexandre vai começar um curso online de neuromarketing ainda este mês, no 26, eu acho, Alexandre. Isso, eu acho que sim, agora eu não lembro, são tantos que a gente está abrindo, mas eu acho que é isso. É a última semana de junho, é totalmente online, é durante a semana ao final do dia, portanto, na bio do Alexandre está o link para vocês conseguirem ver os cursos do Alexandre. Ele já começou agora um no Brasil e vai começar o de Portugal no final da semana. Eu já estou lá, portanto, se vocês quiserem estar lá comigo, vamos nos encontrar todos no final do mês no curso do Alexandre. Ia ser maravilhoso a discussão real. Eu já estou lá. Legal. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, que nós temos um curso à venda, nós temos coisas à venda, mas quando a pessoa compra,
a responsabilidade não é só nossa. A nossa Sim, responsabilidade é de passar a informação, de passar o conhecimento. sim, A aplicabilidade, os resultados, já não é uma responsabilidade nossa. E às vezes as exato. pessoas têm dificuldade em aceitar isso, que é, Sim, as empresas põem as coisas à venda. Nós temos que colocar coisas à venda e temos a obrigação de entregar aquilo que prometemos. Mas depois a responsabilidade do resto do sucesso da utilização da peça, do consumo do perfeito. produto, já não é uma coisa que tenha a ver com as empresas. Mas isso tem que ser comunicado. Isto também é marketing. Fazer o público que está do outro lado entender que ele também tem uma parte naquela troca, não é? É uma troca Claro, de produto por dinheiro ou serviço por dinheiro, mas existe alguma coisa aqui que é responsabilidade dos dois, não é? Portanto, há uma exato, ação exato, conjunta para que o sucesso exato, seja viável, não é? Portanto, exato, exato. é importante nós em marketing percebermos que nós temos que estar dos dois lados. Nós temos que Não, entender. até porque é uma mudança comportamental, né? É uma mudança comportamental. Ela está perguntando qual é a minha bio ali. Acessa o Neuroexpert. NeuroExpert ali e vai lá na bio, vai lá em cima que tem o linkzinho. Isso, E o que eu estava obrigada, dizendo, Vanessa. o que eu estava dizendo, é uma mudança comportamental. Quando você entra num processo, você está saindo de um status para outro. Existe uma mudança. Uma mudança, existem pré-requisitos que você vai ter que alterar. Você vai ter que estar disposta a fazer isso. E se eu não consigo mudar o meu próprio comportamento, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que me entender, eu tenho que refletir, fazer yoga, fazer. Como é que eu vou querer mudar o seu comportamento? Como eu vou me responsabilizar de mudar o seu comportamento? Eu sempre digo, o ser humano não muda comportamento, ele reage a determinado padrão. Então, nós em neuromarketing, o que a gente faz? A gente muda o ambiente que é para as pessoas se adequarem, porque ninguém vai mudar dentro do mesmo ambiente. Até em relação acontece isso, né? Você diz, Mesmo, poxa, mesmo. eu tô triste com você, vamos nos separar porque eu não aguento mais esse ambiente. Aí a pessoa diz, não, então vamos mudar. Quando os dois mudam, a coisa funciona. Quando só um muda, volta a mesma coisa, porque você não sustenta um comportamento que não é seu por muito tempo, né? Então você tem que mudar o contexto. As empresas, para ter sucesso, elas mudam o contexto, a gente percebe isso. E as pessoas se adequam àquele novo contexto. O que antes podia, agora não pode. Mas o presidente da empresa se comporta dessa forma. Ele dá o exemplo para as pessoas. Não é verdade? É que se não mudar todo o ambiente, não muda nada, não é? Não muda, não muda. Porque são os estímulos, nós somos feitos de estímulos. Primeiro percebe, depois altera. Se eu perceber que está tudo igual, como é que eu vou alterar um comportamento que não encaixa naquele ambiente? Porque o meu cérebro tem que ganhar. Ele tem que te dizer, não, você está confortável aqui. Mesmo num ambiente de guerra. Nós Mesmo temos em que guerra, o fazer, cérebro tem que tem que ganhar. ganhar, alguma coisa vai Claro, ganhar. claro, claro. Essa era outra live, que era entre o ganhar e o perder, não é? O nosso cérebro quer Ótimo. ganhar ou não quer perder, não é? Dava um assunto para uma live inteira só se Verdade, nós queremos ganhar ou não queremos perder. E essa verdade. outra discussão que eu às vezes tenho, que ganhar, como é que é? Perder peso e ganhar qualidade de vida ou perder peso, bem, é uma luta aqui porque, para mim, eu também tenho uma visão em relação a isso, a gente não quer perder nada. A pior coisa que É, pode acontecer é perder. é. Portanto, há muita comunicação errada também nesse sentido, quando se usa muito a palavra Sim. perder. Eu prefiro não perder que ganhar. Exatamente. O importante é não perder, seja o que for. Exato, Eu exato. costumo dizer isso e eu dou sempre essa dica. As pessoas não querem perder nem peso, porque é perder. Sim, Portanto, sim, não vendam perder peso, porque ninguém quer sim, perder nada, nem peso. sim, As pessoas não sim, sim. querem, as pessoas querem coisas maravilhosas, querem Nossa, isso ganhar dava uma coisas. conversa maravilhosa. Estávamos mais uma. Vamos, já tenho aqui o aviso que já faltam menos de 2 minutos para terminar. Nós vamos combinar mais umas lives. Porque, ok, hoje foi um bocadinho para desmistificar algumas coisas, porque Perfeito. são aqueles mitos que estão sempre na cabeça das pessoas, que neuromarketing são só gatilhos mentais. Eu vejo muito, e há muitos, até livros, e-books, muitas coisas. Neuromarketing, gatilhos mentais. E há muitas outras coisas a estudar no neuromarketing, a trabalhar no neuromarketing. E então hoje ficámos por estas mais dos gatilhos da persuasão, das diferenças entre homem e mulher, que a gente falou, dos descontos, que são importantes em algumas circunstâncias ou em algumas culturas, depende. Sim. E vamos combinar mais umas coisas para a gente conversar, porque é muito engraçado. É Nossa. difícil a gente conseguir encontrar
pessoas que tenham a mesma linha de Nossa, raciocínio eu que tô nós. no céu, Regina, eu tô no céu conversando assim, nossa. Então, quando eu percebi que eu sigo o Alexandre há muito tempo, eu percebi, não, o Alexandre fala exatamente na minha linha de raciocínio, ele pensa da mesma forma que eu, a aplicabilidade dele é muito mais extensa que a minha, porque ele aplica também nas empresas, também corporativo, portanto, é bem mais abrangente que a minha, mas é Sim. a mesma linha de pensamento e a mesma Humano é humano, motivação. em qualquer lugar. É isso mesmo, humano é humano, não é? Então, muito obrigada pelo seu tempo, Alexandre. Muito, muito, muito obrigada. E fica a promessa que a gente vai marcar mais algumas coisas para fazermos em conjunto. E eu vou estar com você no seu curso no final do mês, no dia, eu acho que é 26, é na última semana Não tô lembrado agora, sim. é a última semana de junho. Portanto, vão É. lá, NeuroExpert, sigam o Alexandre, vão ver o curso de... Alô, voltámos novamente porque o Instagram enganou-me e fechou quando ainda faltavam 25 segundos. Oi, vou aqui chamar o Alexandre de novo. Oh, desculpa, o Instagram enganou-me, faltavam 25 segundos. A notícia boa é que agora a gente tem mais 1 hora. É verdade, é verdade. Faltavam 25 segundos e ele desligou. Fiquei muito, muito triste. Estava falando que estava agradecendo imenso Estava finalizando, sim. por você ter aceito o meu convite, por se ter disponibilizado para partilhar o seu conhecimento, que é muito, aqui connosco nessa noite já, tarde, e depois de tantas horas de aulas hoje. Então nem sei como é que é de agradecer. Eu sei, vou agradecer já pedindo para a gente fazer mais coisas juntos, Ótimo. Não, mais para mim live. vai ser uma alegria. Ó, você me deixou hoje extremamente feliz, assim. Eu adoro falar sobre isso. E quando eu pego uma pessoa ainda que trabalha com isso, parece que eu encontrei um pedaço de tesouro, sabe? Assim, porque a gente sabe o quanto a gente sofre, né? Para conseguir passar isso para as pessoas e mostrar isso, e depois ver o olho dela brilhando. E a gente também acaba brilhando o olho quando a gente encontra uma pessoa que também fala dentro da mesma linha, né? Sim, Então, assim, sim. Não é eu uma gostaria. área fácil de falar, porque não tem muita gente falando. De marketing é muito fácil eu falar com muitas pessoas. Quando já Sim, coloca comportamento, fica difícil, até porque não é uma coisa que seja socialmente muito aceita. E agora, muito à sim, parte, já não é só sim, neuromarketing, mas nós falarmos de comportamento humano não é uma coisa muito aceita pela sociedade. Porquê? Porque nós próprios temos dificuldade em aceitar os nossos comportamentos. sim. Então, olhamos sempre com alguma desconfiança, eu falo qualquer coisa e os amigos fazem assim, tipo, ela não é muito boa da cabeça, porque não é nada assim, porque a primeira reação é não é nada disso, não é? Eu não faço isso, eu não me comporto dessa forma, não é por isso que eu compro, não é por isso que eu vou, não é? Então é difícil a gente às vezes encontrar pessoas para falar de comportamento humano e de neuromarketing, que é a área, para mim, a mais maravilhosa dentro do marketing, não é? É. Mas, Regina, eu gostaria então te agradecer muito por esse momento, tá? Pela conversa, maravilhosa conversa. Eu queria dizer para o pessoal também que depois eu vou editar esse nosso vídeo, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Então, para quem quiser assistir depois eu te passo o link também para enviar para os seus contatos. E que novas lives venham, né? Eu acho assim que esse assunto é um assunto bem interessante e importante para todo mundo, né? Que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de nos conhecer mais. E tanto que se pede um mundo mais humanizado, mas para isso tem que entender como o humano funciona. Exatamente. Sim, eu não tinha falado, bom, eu acho que não tinha falado. No YouTube do Alexandre também tem muita informação NeuroExpert, vocês conseguem achar facilmente e depois edita isso para fazer uma edição bonita com os dois vídeos. Vai ficar bem bacana, pode deixar. Tá Muito, muito bom? obrigada. E sim, Obrigado. neuromarketing é preciso, não é só para quem trabalha com marketing. Pode ser para quem Isso. trabalha com marketing, quem tem negócios, quem atende ao público, quem trabalha com equipas, todo Quem mundo ensina, precisa. professor, diretor, nossa, É nossa. para todo mundo, todo mundo. Então, muito obrigada a si, muito obrigada a todos os que ficaram connosco durante esta hora, tá? Obrigado. Manda um Obrigada, abração pro Alexandre. Paulo lá. Até Dou mais, tchau, sim. tchau. Muito obrigada. Beijo. Obrigado, tchau, tchau.